Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O Amperge Convida prestou homenagem às mulheres no seu mês. Primeiro abordou o tema dos direitos humanos e minorias com a promotora Roberta Rosa. Em seguida, tratou de violência doméstica com a promotora Isabela Jourdan. Se você não ouviu, vai lá conferir. E hoje vamos seguir nessa toada conversando com mais uma mulher sobre o desfecho mais dramático desses casos, os homicídios e, em especial, os feminicídios. A nossa convidada de hoje é a promotora de justiça Simone Sibilho, que foi a primeira mulher a coordenar o GAECO, o Grupo Especial de Combate, ao Crime Organizado. Foi também responsável pela força-tarefa do caso Marielle Franco, por cuja participação foi agraciada com um prêmio do governo norte-americano, o International Woman of Courage, super chique, lá na Casa Branca. Recebeu esse prêmio. E atualmente é titular da promotoria do Tribunal do Júri da Capital. Ela vai conversar conosco sobre a atuação do MP nesse tribunal popular, as suas práticas, seus desafios e suas conquistas. Boa tarde. Como vai? Muito obrigada, Simone, por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando sobre o júri. No direito brasileiro, o júri aprecia e julga crimes dolosos contra a vida, basicamente homicídios, não é isso? O Brasil lidera a lista dos 10 países do mundo onde são registradas mais mortes violentas, segundo o estudo global sobre homicídios que a ONU divulgou no fim do ano passado. A taxa global foi de 5,8 por 100 mil habitantes e no Brasil a taxa de mortalidade no ano passado ficou em 23,4. Segundo o Atlas da Violência do IPEA, entre os estados brasileiros, o Rio de Janeiro figura em segundo lugar, perdendo apenas para a Bahia, que possui território e população muito maiores, né? Eu imagino que você tenha muito trabalho. E eu sei que o índice de condenações do Tribunal do Júri da Capital, aqui do Rio de Janeiro, é alto. Por que então se fala tanto em impunidade? Boa tarde, Luísa. Gostaria de agradecer o convite, muito honrada, não podia deixar de estar aqui para falar sobre um tema que é Tribunal do Júri, homicídios. Mas falar de homicídios, para mim, não é falar de morte, é falar de vida, e no caso, a minha vida. Eu já tenho 20 anos de Ministério Público, desses 20 anos, os 20 anos no Tribunal do Júri. Eu só me afastei para coordenar o GAECO pela primeira vez e depois retornei para a minha função, Então, eu acredito muito, na pavimentação, na semeadura. Eu acredito que nós, promotores de justiça, somos agentes de transformação social, agentes multiplicadores. Eu acredito que as nossas atividades, elas podem impactar na vida de tantas vítimas e familiares de vítimas, dessas vítimas desfalcadas, impactadas, com a presença da ausência dos seus entes. Daí a importância do promotor do Tribunal do Júri, Como você bem falou, o Tribunal do Júri, ele é um tribunal com uma experiência republicana democrática como nenhuma outra, Existe uma frase que eu gosto muito que fala que o Tribunal do Júri, ele é o pulmão que bombeia o sangue da democracia para o corpo do Poder Judiciário. E essa frase, ela reflete bem o que é o Tribunal do Júri, É o povo julgando o povo por um crime que foi praticado contra o povo. Nesses meus 20 anos de Tribunal do Júri, a experiência demonstra que o Tribunal do Júri nunca erra. E quando os erros acontecem, não são por culpa do Tribunal do Júri. Muitas vezes o erro pode ser de entendimento e não de vontade. O Tribunal do Júri, para mim, ele é o sopro de esperança na vida de tantas pessoas, E a esperança que se prolonga há muito tempo faz endurecer o coração. Eu acho que essa tarefa, você bem trouxe aí os números exorbitantes de homicídios no mundo e no Brasil. Se a gente for parar para pensar, quantos homicídios, fazendo um recorte, quantos homicídios aconteceram em 2023? 2023, por exemplo, no mundo, 458 mil homicídios. No Brasil, 47.722 homicídios. Isso significa que homicídio per capita, por pessoa, no mundo, 5,8 por 100 mil habitantes. No Brasil, 22,8. A ONU considera que o índice acima de 10 por 100 mil habitantes é uma endemia. Então, nós vivemos em constante, melhor dizendo, pandemia, Ou seja, é uma crise de civilização.
Tem um termo que eu gosto muito do maior doutrinador, que é o Nelson Gria. Nelson Gria fala o seguinte: o homicídio é o tipo central. O homicídio é o crime por excelência, né? O homicídio, ele revela a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade civilizada. É uma reversão atávica às eras primevas da barbárie. É com isso que a gente lida todos os dias, o promotor do júri, né? Só que o promotor do júri precisa ter o desafio que é enfrentar esses crimes, mas, sobretudo, promover a cada dia o reencontro das vítimas com os seus direitos. Essa é a grande missão do Tribunal do Júri. É o direito de informação, de participação, o direito de proteção, o direito de reparação de todas as vítimas. Vítimas essas que no conceito do CNMP mesmo, né, a resolução do CNMP 243, a resolução 181, vítimas diretas e indiretas. Quando uma pessoa morre junto com ela toda a família, né, todo o grupo de amigos. Então, nós lidamos com isso todos os dias. Mas você não disse sobre o seu trabalho. Falei que você trabalha muito. Então, conta para nós como é que é esse índice de condenações no Tribunal do Júri da capital. Na capital, nós temos 4 tribunais do júri. Eu componho o 2º Tribunal do Júri. Desde quando, na verdade, antes da capital, eu fui 13 anos da Baixada Fluminense, numa cidade chamada Duque de Caxias, né? Uma cidade que é muito, muito populosa e o índice de homicídio lá é muito grande também. Durante esses 13 anos, eu posso dizer para você que o índice de responsabilização dos culpados é quase que 100%. Né? E na capital também, ele é muito similar a isso. E eu costumo dizer o seguinte: nós não somos melhores, Heloísa, porque ganhamos ou perdemos um júri. Nós somos melhores porque nós promovemos em todos os plenários o reencontro das vítimas com seus direitos. É isso que faz com que o trabalho do Ministério Público ele seja reafirmado a cada dia. Quando a gente fala o índice de condenação é alto, é muito alto na minha promotoria, mas sobretudo porque existe um trabalho de pavimentação que nós fazemos desde o início em que o processo aporta na nossa promotoria, que é um protocolo que eu chamo de encontro com seus direitos, né? E a gente depois pode desenvolver isso melhor. Sim, vamos falar sobre as vítimas em seguida. Por enquanto, eu queria aproveitar a tua experiência, né? Você coordenou o GAECO e agora atua no Tribunal do Júri, quer dizer, agora não, né? Depois de todos esses anos. Então, eu queria saber de você, que tem a dupla expertise, quais são os desafios de investigar e punir pela prática de homicídio no contexto das facções criminosas, que é um problema, não sei se é típico do nosso estado, mas é muito marcante no Rio de Janeiro. Sim. A gente pode observar que assim, as características e a dinâmica da criminalidade, da letalidade violenta, ela está intimamente associada à existência de organizações criminosas, seja facção de tráfico, seja milícia, seja contravenção, enfim. Ou seja, significa dizer que quanto mais em um local existe mercados ilícitos ou organização criminosa, isso impacta diretamente nos índices de homicídios. Mas essa relação nem sempre é uma relação dessa maneira. Muitas vezes pode acontecer o inverso. Em um local conflagrado, dominado por uma organização criminosa, naquele local os índices de homicídio ele pode ser baixíssimo. Isso acontece, por exemplo, em algumas regiões da Zona Oeste. Isso acontece nessas regiões onde tem um número de milicianos hoje, evidentemente também o tráfico de drogas que começam a se associar a essas milícias, mas nessas localidades o índice de homicídio ele pode ser baixo. Significa que o promotor daquela comarca tem que ficar muito atento para os números de homicídios. Se ele está muito exagerado, você pode ter aí um contexto de organização criminosa. Mas se ele também está muito baixo, ele pode dar uma falsa impressão que aquela localidade, ela está, na verdade, tudo ok, quando na verdade ela está dominada igualmente por organização criminosa. Bom, e o que isso impacta na nossa atividade fim do promotor de justiça? Quando você tem um crime de homicídio em um contexto de organização criminosa, o olhar para aquela
aquela elucidação, o olhar para aquela instrução probatória, o olhar para a atuação do promotor, ele é diferenciado. Porque quando antes de você ter o avanço das organizações criminosas, você tinha um crime romanceado, como era quando eu entrei no Ministério Público, por exemplo. Os homicídios eram aqueles homicídios normais, né? Numa relação de conflito entre vizinhos, uma relação de conflito, uma relação no trânsito, ou, em regra, feminicídio, que naquela época não eram chamados de feminicídio, de modo que eles já nasciam elucidados. E a questão probatória, muito fácil, porque as pessoas não eram pessoas do mundo do crime, eram pessoas, em regra, da comunidade e que não temiam, portanto, a prestar depoimento. Portanto, o crime já quase que nascia elucidado. Evidentemente que o desafio era a retórica do promotor do júri, de falar bem, de saber explorar bem as provas, e do outro lado você tinha a defesa, que também tinha esse desafio. Portanto, era um conflito de gigantes, né? Ou seja, de pessoas boas no tribunal do júri e que vencia ou venceria quem tivesse, evidentemente, a melhor retórica, né? Quem conseguisse explorar a prova de uma melhor maneira. Hoje o cenário é diferente. Hoje o contexto que nós temos é o seguinte: são crimes praticados em organização criminosa, são crimes praticados sob contexto de organização criminosa, em que as testemunhas, elas pertencem àquela localidade conflagrada, e que a influência intimidatória desses criminosos pode influenciar na produção probatória. O crime se profissionalizou, né? Me parece, nesse contexto. O crime se profissionalizou, o crime se digitalizou e nós não podemos mais ficar na era analógica. Esse é o grande desafio dos promotores do Tribunal do Júri atualmente. Ele precisa vencer, muitas vezes, o desafio que é trazer testemunhas, porque muitas testemunhas preferem o silêncio instrutório ao silêncio sepulcral, ou seja, é aquela máxima de que as pessoas não veem, não falam e não escutam. A síndrome dos macacos sábios, né? Mas essa síndrome é aplicada de maneira diferente, porque elas se sentem, na verdade, intimidadas, ficam em silêncio, mas é o silêncio mais falante que tem, decorrente do medo e do pavor. O desafio do promotor de justiça, portanto, é levar ao tribunal do júri crimes nesse contexto, mas com provas técnicas. É isso que a minha atividade hoje, basicamente é isso. É lutar para que eu leve aos jurados, né, crimes e que eu consiga comprovar com prova técnica, para, dessa maneira, preservar as testemunhas que, por sobrevivência, muitas vezes ou silenciam ou se retratam daquilo que falou em sede policial. Essa dificuldade na obtenção das provas me faz pensar, me traz à mente, né, o tema do feminicídio, onde também é difícil, né? Muitas vezes é só a palavra da vítima contra a do ofensor. Ou às vezes a vítima, né? Bom, a vítima faleceu, isso no caso de crime tentado. Mas é uma prova difícil de se fazer quando a vítima é alguém da intimidade, né, do ofensor. Então, sendo o júri, minha pergunta sobre isso, a primeira seria, sendo o júri um tribunal popular, você acha que é sensível a esse ambiente que ainda é impregnado pelo machismo? Nós tivemos, eu mencionei no início, um episódio sobre violência doméstica em que exploramos muito esse tema, né? Esse ambiente cultural que favorece, né, a persistência, enfim, a multiplicação desses episódios. Você sente isso no júri? Você sente esse ambiente de alguma forma influenciando os jurados? Sim. Se o quadro do homicídio em que eu acabei de falar, ele é espantoso, ele é cruel, o do feminicídio tentado ou consumado não fica para trás, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui, a gente tem um número de mulher, a cada 6 horas uma mulher é assassinada. E a cada minuto também uma mulher é espancada, né? Basicamente o quadro é esse. Agora, quando chega no tribunal do júri, nós temos 2 situações. Feminicídio consumado, em que o promotor passa a ser a voz da vítima, ou feminicídio tentado, em que o promotor também passa a ser a voz da vítima, mas você tem também, muitas vezes, a vítima que presta seu depoimento. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Nós temos que ter todo um protocolo de atuação para ouvir essas vítimas em plenário. A primeira questão é, já no início da sessão, para os nossos ouvintes que nos ouvem, saber o seguinte: como que funciona o tribunal do júri? São 7 pessoas do povo que estão ali ouvindo as testemunhas, ouvindo o acusado, depois o Ministério Público, depois a defesa. O que se tinha antes era uma verdadeira criminalização da vítima
Por todos, eu citaria o exemplo do julgamento da Ângela Diniz, Dock Street. Eu citaria esse por todos. De lá para cá, houve uma grande evolução nos crimes de homicídio. Tem até um livro, que ele é antigo, mas para quem está iniciando no estudo, nossos ouvintes, A Paixão no Banco dos Réus. É um livro muito fácil de ler. Então, nós tivemos uma evolução. Hoje não se permite, sobretudo nos júris que eu faço, Heloísa, a primeira coisa que eu faço a vítima não será revitimizada. Enquanto estiver um Ministério Público atuante no segundo tribunal do júri, a vítima terá voz, a vítima não será vilipendiada, a vítima não será assassinada de novo, como ela foi no dia do crime, no caso de um feminicídio consumado. Então, nós já alertamos ao advogado ou um defensor público e também pedimos ao juízo que coíba imediatamente qualquer fala que possa ferir a dignidade daquela vítima. Então, portanto, hoje eu diria para você, no julgamento do Tribunal do Júri em caso de feminicídio tentado ou consumado, aqui na capital, nós estamos observando que, inclusive, o conselho de sentença, por exemplo, eu nunca recuso, você sabe, e para quem nos ouve também, que as partes, promotor e defesa, eles podem recusar imotivadamente 3 jurados. Mas nesses casos eu nunca recuso o jurado quando é do sexo masculino, porque eu acredito fielmente, como a realidade tem demonstrado, que eles se desincumbem muito bem do seu mistério de julgar feminicídio, ainda que sejam homens. Até porque a humanidade, metade é mulher e a outra metade é mãe dessa outra metade, porque, na verdade, são os nossos filhos. Então, todos os homens são, na verdade, filhos de mulher. Então, eu trago essa realidade e eu não tenho observado, muito pelo contrário, eu tenho observado que em casos de feminicídio, o Tribunal do Júri está sendo implacável. Eles ficam jungidos à prova, os fatos que foram levados a eles, e eles não fazem nenhuma diferenciação. Eu tenho elogiado muito o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri tem se reafirmado como, na verdade, a instituição que mais tem tido acerto nas suas decisões. Vamos continuar falando sobre as vítimas. O Tribunal de Justiça do nosso estado tem adotado um posicionamento, no mínimo curioso, na interpretação de um dispositivo da Lei Maria da Penha, e assim referendada a nomeação de ofício de defensor público sob o título, a rubrica de assistência qualificada da vítima. Como você vê essa medida? E aproveita para contar também um pouco para nós sobre o protocolo de atendimento que você tem na sua promotoria. Essa pergunta, ela é muito oportuna. Bom, primeiro porque o que nós temos um protocolo na promotoria chamado Encontro com Seus Direitos. O que significa isso? Significa que na nossa promotoria, a gente espera que isso possa ser replicado, existe um protocolo de atendimento às vítimas, sejam vítimas de feminicídio ou não. Qual é o grande desafio? É evitar que na audiência de São Julgamento, aquela vítima direta ou indireta, ou seja, indireta é aquela que não sofreu diretamente, mãe, enfim, todos os familiares, ela tenha tido a oportunidade de conhecer o seu promotor. De modo em que, quando o processo aporta na minha promotoria, eu e a minha equipe já faz contato com a vítima, se sobreviva, ou com algum familiar. E se não tiver contato com essas pessoas, se elas não foram ouvidas na época do inquérito, nós oficiamos aquelas bases de dados cadastradas para que nós façamos esse contato direto, e eu faço diretamente uma reunião, seja presencial, seja virtual, a depender da vontade dela. A maioria, por questão financeira, prefere virtual. Mas nós fazemos reuniões. Muitas vezes eu faço até reunião aos sábado, se for melhor para essa vítima. De modo em que, antes da audiência de São Julgamento, toda vítima possa ter tido contato comigo, promotora do caso, pelo menos uma vez. Com isso, a gente consegue trazer para o processo muitas informações que muitas vezes no inquérito não havia. E a gente chama isso de colocar em prática o direito de informação, o direito de participação da vítima. Então, nesse momento, o meu processo já tem todas as informações da vítima, tem fotos da vítima quando estava viva, eu encaminho as vítimas para atendimento psicológico ou então
para atendimento em rede, se ela assim necessitar. Além disso, se ela assim quiser, eu encaminho para o nosso núcleo de atendimento às vítimas, que o Ministério Público possui e é muito atuante também. Então, ela, além de ter tido contato direto com o seu promotor, e essa tarefa eu não delego para ninguém, eu mesma que faço. Além de já ter sido encaminhada para atendimento em rede, eu consigo vestir o processo com tudo que é relevante para lá na condenação aplicar uma pena devida. Quais foram as consequências do crime? Nós juntamos aí toda a documentação do atendimento psicológico, se ela ficou em depressão, se ela toma remédio, tudo isso é consequência do crime. Então, se por um lado a gente acolhe a vítima, por outro lado também a gente informa e traz essa informação do processo. Bom, já que o Ministério Público possui historicamente esse viés, essa verve de receber e acolher a vítima, e a vítima é nossa, é do promotor, é do Ministério Público, nós não podemos fingir que isso não acontece. Essa decisão do tribunal, alguns estados, alguns juízes têm, não é só no Rio de Janeiro. Eu tenho contato com promotores de todo o Brasil. Alguns juízes estão nomeando automaticamente a Defensoria Pública como assistente qualificado da vítima. Onde é que tem essa previsão? Não tem essa previsão legal, né? Isso foi uma construção que, na verdade, decorre da própria Lei Maria da Penha, mas que não determina isso, porque o Tribunal do Júri, ele é um rito que tem uma ritualística própria. E a ritualística do Tribunal do Júri não comporta essa figura, ou seja, além da vítima, por que nós entendemos que isso é uma violação tanto de dispositivos constitucionais, legais e, sobretudo, convencional também. Isso por quê? Porque isso, na verdade, está revitimizando a vítima, Heloísa. Eu tenho exemplos claros disso, né? O que acontece? Muitas vezes, a vítima, quando chega, ela não quer participar. Ela tem o direito, inclusive, de nem quiser, se ela não quiser depor, ela pode não depor, né? E o processo caminhará independente da vontade da vítima. Acontece que quando o juiz designa de ofício esta ou aquela instituição, que poderia ser também a OAB, o juiz está colocando a látere a autonomia da vítima, né? A vítima, ela é vulnerável, mas não há se confundir vulnerabilidade com incapacidade. E a vítima não está em julgamento, né? Quem está em julgamento é o réu. Sim, então quando a vítima recebe essa intimação para que ela compareça, por exemplo, ao NUDEM, né? Que é o Núcleo de Atendimento, Núcleo de Defesa da Mulher, a vítima fica com a impressão de que ela é obrigada a fazer isso. E ela, a vítima, que não tem o status por ela desejado, ela foi vítima porque foi uma opção do réu em tentar matá-la, né? Então ela é vítima e ela, por ser já vítima, não pode estar sujeita a todas essas circunstâncias que possam de novo causar um ônus para ela. É se deslocar a um determinado local, é ficar em fila de espera, é ter que comparecer à audiência acompanhada por advogado também, né? Muitas vezes a pessoa fica constrangida, não está acostumada com o ambiente da justiça, sim, com a formalidade da justiça. Sim. E ela pode, ao receber essa informação de que ela tem que ter um advogado, ela tem que ter um defensor, ela pode pensar, mas eu sou vítima, eu não preciso de advogado, eu não preciso de defensor. Então, o que o Ministério Público entende? E hoje essa é a posição institucional. Por que é uma posição institucional? Porque ano passado, no final do ano passado, foi aprovada na jornada institucional um enunciado do Ministério Público. No seguinte sentido, incorre erro improcedendo o juiz que nomeia, que designa de ofício a Defensoria Pública ou advogado para assistência qualificada da vítima. Isso significa dizer que nós estamos, na verdade, protegendo a vítima. E por que isso? Porque, na verdade, a vítima, se quiser, ela escolhe quem irá representá-la, o defensor ou advogado. E ainda assim, ela pode dizer que não quer, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê que a vítima, ela tem que ter um tratamento humanitário, é um tratamento específico, ela tem que ser acolhida. Isso é que a Lei Maria da Penha prevê e está na exposição de motivos da Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha em nenhum momento obriga a vítima a ir neste ou naquele local, constituir advogado para representar
representá-la ou constituir defensor. Ela pode, se quiser, comparecer. E se comparecer, ela pode ter assistência moral, jurídica, de um advogado, de um defensor, ou até mesmo do próprio psicólogo dela. Mas não significa que isso é uma exigência do Código de Processo Penal, porque a Lei Maria da Penha em nenhum momento criou uma figura de litisconsórcio ativo necessário. Ou seja, você tem o promotor de um lado e você tem o defensor do réu, que pode ser defensor público ou defensor dativo. E o próprio réu escolhe quem ele quer que o represente. Ele pode escolher o defensor, ele pode escolher um advogado. Por que vai se impor à vítima a necessidade de ter, por exemplo, um defensor? Então, nós entendemos que isso, na verdade, isso fere a capacidade de autodeterminação da vítima. Isso, na verdade, revitimiza as vítimas, porque você pode criar uma situação muito grave que nos preocupa. Você quer ver uma coisa, Heloísa? Você pode ter o acusado, sabendo que a vítima vai estar com o defensor ou com o advogado, ele pode ir lá e tentar um acordo. Ou então pode ir lá e ela pode ser orientada, como eu tenho visto se acontecer, inclusive até em palestras que eu assisti, no seguinte sentido: eles estão orientando a vítima a ficar silente, a não falar nada, para que ela não produza a prova e o acusado seja absolvido. Naquelas hipóteses que são muito comuns da vítima perdoar o seu ofensor. Sim, principalmente nesses casos em que há uma relação prévia, né? Nesses casos de violência doméstica, em que o ofensor e a vítima muitas vezes têm uma relação amorosa, né? Ou tiveram no passado. E é muito comum, nesses casos, a vítima perdoar o seu ofensor. E estimular que a vítima fica silente significa reverter, significa voltarmos a todo aquele período que nós lutamos contra, que é não podemos silenciar essas vítimas, e essas vítimas precisam falar. E se elas não quiserem, e aí fica por conta delas, a ação penal irá, na verdade, prosseguir. Esse é o grande desafio, e nós já manejamos algumas reclamações correcionais e tivemos assim o prazer das duas últimas serem consideradas, foi dado provimento a essas reclamações no sentido de preservar a autonomia das vítimas, no sentido de impedir a revitimização da vítima. Eu tive um caso, Heloísa, de um feminicídio tentado, em que já havia o júri marcado. Essa vítima, eu acolhi essa vítima todo mês tinha reunião comigo e juntava os documentos comprobatórios do atendimento psicológico dela, que teve muita consequência na vida dela. Ela foi esfaqueada pelo, então, companheiro. Na véspera do júri, o júri seria numa terça, na sexta-feira ela recebe um telefonema do nosso cartório para que ela fosse ao NUDEM. E ela achou que ela tinha obrigação de ir, ela foi, e ela não foi atendida, porque ela teve a informação de que, mas o júri é terça-feira, hoje não podemos fazer mais nada. Essa vítima foi para casa aos prantos, chorou, me ligou, e eu falei, mas você não precisava ter ido, você não é obrigada a ir, você terá lá um Ministério Público que já está te assistindo. Esse e outros casos têm revelado que as vítimas muitas vezes estão sendo compelidas a comparecer, quando na verdade a lei em nenhum momento prevê isso. O que a lei prevê é tratamento diferenciado, humanitário, acolhimento, direito de informação, participação, proteção e reparação que a vítima tem que ter. Nesse caso, é ótimo o trabalho, é sempre bem-vindo o trabalho da Defensoria, o trabalho da OAB, mas, na verdade, exigir que a vítima tenha que ter um advogado, nós entendemos que ela... Quando eu falo advogado, é genericamente, né? Ou seja, um defensor dativo ou constituído. É exigir que ela, na verdade, pense que ela precisa disso para que haja o processo. E, na verdade, a vítima... Então, a vítima, vocês que estão me ouvindo, vítima, seja de feminicídio, seja de não feminicídio, você é vítima. Você não precisa de advogado, você não precisa se preocupar com isso, porque você terá um promotor de justiça que lá no tribunal será a sua voz. Esse trabalho já está sendo feito brilhantemente pelo Ministério Público. Parabéns, Simone, pelo seu trabalho, e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Amperge convida, com Heloísa Carpena.